Oi! Tudo bom, gente? Boa tarde! Como estamos? Eu tô ótima. Raíssa, não deu tempo de eu ver aquilo para você. Eu vou ver depois, tá bom? Da correria. Ei, aí tá. Até o Paulo veio hoje. Que novidade! Ahn, E aí, gente? Gabriel Batista! Nossa, Gabriel, você está presente hoje. Nossa, que legal, quanta gente. Bom, é o seguinte. Hum, Bom, onde a gente parou? Boa tarde, Batista. Tudo bom, Batista? Você andou muito sumido, né, seu Batista? Olha, então tá, vamos compartilhar a tela e vamos trabalhar? A gente está falando de fluxo, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Bom, vocês se lembram de fluxo? A gente está nessa aula. Apesar que acho que tem gente aqui que, como faltou as últimas aulas, deve estar meio perdidinho de indução eletromagnética, né? Então vamos lá, vamos repetir algumas coisinhas. Bom, quando uma espira entra dentro de um campo magnético, e o fluxo que atravessa a área de seção transversal da espira, quando o fluxo aumenta, certo? Significa que tem corrente de indução elétrica percorrendo na espira, que gera um campo magnético induzido na espira, e de acordo com a lei de Lenz, quando o fluxo aumenta, o campo B induzido tem o sentido oposto do campo magnético da onde ele está entrando. Foi? E quando o fluxo é constante, certo? Quando o fluxo é constante, não tem corrente elétrica. Se não tem corrente elétrica se movimentando na espira, não tem campo magnético induzido, certo? Agora, quando a espira está se afastando do ímã, tá certo? Significa que o fluxo está diminuindo. Se o fluxo magnético está diminuindo, significa que também temos corrente elétrica circulando pela espira. E a corrente induzida, nesse caso que se movimenta na espira, gera um campo magnético induzido que tem o mesmo sentido do campo aonde ele está se afastando, certo? Yes! Aí, vamos recordar mais um tequinho. Aí, por conta disso, certo? O campo, ou melhor, a corrente elétrica induzida gera o campo magnético induzido. E como tem corrente magnética, como tem corrente elétrica percorrendo a espira, estou falando já abobrinha, temos também aí uma coisa chamada de força eletromotriz induzida. Então, para você descobrir o valor da corrente elétrica induzida na espira que entrou dentro do campo magnético, ou onde o fluxo está aumentando, ou diminuindo o fluxo dessa espira, que também tem corrente elétrica, existe uma expressão, né, para você calcular essa corrente elétrica induzida, você precisa primeiro calcular o fluxo, ou melhor, você precisa calcular
A força eletromotriz. Só que a força eletromotriz é a diferença do fluxo entre os instantes em que ele está se movimentando dentro deste campo magnético, certo? Aí eu vou compartilhar a tela, tá? Vou compartilhar a tela aqui, onde, presta atenção, a fórmula da força eletromotriz é esta, e a fórmula da corrente induzida é esta daqui. Para você calcular a variação do fluxo, você precisa usar a fórmula que está na página 164, que eu vou voltar só para mostrar para vocês. 164, que é da aula anterior. Você vai precisar desta fórmula aqui. Você vai calcular o fluxo inicial, vai calcular o fluxo no instante seguinte, que estiver fornecendo exercício, e a variação do fluxo é a diferença desses dois, ok? Agora, vamos lá. Vamos para a página onde... Tudo bem até aqui, galera? Deu para entender? Ó, quando eu falo fluxo, é isso aqui, ó. O fluxo são essas linhas magnéticas que atravessam a seção transversal da espira. Então, quando a espira está longe, o número de linhas de força é 1, 2, 3, 4, 5, é pequeno. Mas quando o ímã se aproxima da espira, aumenta a linha magnética, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando a linha magnética aumenta, o sentido do B é o sentido oposto desse aqui, o induzido, é o sentido oposto. Agora, quando afasta, tá, o ímã ou a espira, o campo magnético induzido tem o mesmo sentido do campo magnético que a espira está, tá? Então, bora lá. Aqui, ó, vamos junto comigo, tá? Vamos junto comigo aqui, todo mundo. Então, é o seguinte, vou ler o exercício e vocês prestem atenção. Ah, eu vou fazer umas perguntinhas que vocês devem responder pelo chat, tá bom? Então, vamos lá. Eu esqueci de fazer um negócio. Volta. Eu esqueci de fazer um trenzinho. Agora eu vou voltar para a página. Desculpa aí. Então, bora aqui. Em uma espira circular de área igual a 2 metros quadrados, tá? Então, a espira tem a área igual a 2 metros quadrados. Vamos grifar aqui, ó. Área igual a 2 metros quadrados, tá certo? Não era isso que eu queria. Eu acho que é esse aqui. Área de 2 metros quadrados. A resistência elétrica do fio é 5 ohms. Está numa região onde há um campo magnético uniforme de intensidade variável, perpendicular à espira. Se é perpendicular à espira, significa que a reta normal que está na área da espira em relação ao fluxo magnético é 0 graus, ao campo B, tá certo? Se é 0 graus, cosseno de 0 é 1, não esquece disso. Então, vamos lá. No instante t igual a 0 segundos, a intensidade de B é igual a 1 Tesla. No instante 2 segundos, a intensidade de B é igual a 3 Tesla. Já fizemos esse? Tá mal. A gente repete. É bom para lembrar, porque tem gente que não que não assistiu essa aula na aula passada, Raíssa. Vamos só relembrar que é bom, tá? Aí, eu quero saber se o fluxo magnético aumenta ou diminui. Quem assistiu essa aula sabe. Bora lá. Significa que o fluxo faz o quê, gente? Quem sabe? Faz o quê? Ninguém vai responder para mim? Raíssa, você não vai responder? A gente já fez tudo isso?
A gente está na raiz, todos os exercícios? Meu Deus, quer dizer que a gente está nessa aula aqui, indução eletromagnética do gerador mecânico, é isso que a gente está? Meu Deus do céu! Gente, eu estou mais adiantada do que eu imaginava. Então, vamos explicar isso. Eu pensei que a gente ia fazer exercício ainda, que eu estava atrasada. Nossa, estou muito adiantado. Tem importância, Larissa. Às vezes ouvir de novo faz bem, não faz bem, gente, ouvir de novo as coisas? Então, ainda mais que tem gente que não assistiu essa aula, tipo o Paulo, né? O Paulo, o Batista, mas não tem importância. Bom, é o seguinte: indução eletromagnética, gerador mecânico. É o seguinte, aqui você tem um dispositivo, tá? Onde tem essa barra aqui, tá? Aqui tem um ímã, dois ímãs. Aqui tem um do Polo Norte e um do Polo Sul aqui. Repare o seguinte: quando esta barra se movimenta dentro deste campo magnético aqui, tá? Quando ela se movimenta aqui, eu vou ter corrente elétrica em movimento. Então, ó, você tem uma barra aqui que você solta ela aqui, ela vai caindo, entrando dentro dessas linhas de força aqui do campo magnético. A barra se movimentando aqui dentro produz corrente elétrica induzida e a lâmpada acende. O único problema desse negócio aqui é que ela não é muito prático, porque quando ela atravessa o ímã, alguém tem que ir lá erguer ela de novo e soltar aqui na parte de cima, e a barra tem que trazer ela aqui em cima, e ela caindo, se movimentando dentro deste campo magnético, tem corrente elétrica em movimento aqui nessa barra, e aí a lâmpada acende. Então, certo? Porque daí você vai ter o campo induzido pelo fio aqui, né? Aí, em consonância com esse aqui, aí você vai ter o movimento dos elétrons aqui, você vai ter força magnética aqui também. Só que, como isso aqui, ele atravessou, você tem que ir lá levantar. Isso aí é tipo de um brinquedinho, assim, que o pessoal usa para mostrar a corrente elétrica num campo induzido, ou melhor, como é que eu vou falar para vocês? Um gerador mecânico rudimentar, que é movimentado através da produção de corrente elétrica, quando essa barra se movimenta no meio desses dois ímãs aqui, tá certo? Que está dentro do campo magnético aqui. Aí tem elétrons em movimento. E para provar que tem elétrons em movimento, a lâmpada fica acesa. Agora, existe uma outra maneira de produzir corrente elétrica, tá? Ou força eletromotriz induzida. É quando você tem esse dispositivo aqui, tá certo? E alguém gira essa manivela e essa espira, ela gira entre esses dois ímãs, entre o Polo Norte e o Polo Sul, porque aqui você sabe que tem linhas de força, linhas de campo magnético, tá certo? Saindo do Polo Norte e indo para o Polo Sul. E conforme a espira gira aqui dentro, tá certo? Quando for um ângulo diferente de 0 e de 180 graus, você tem corrente elétrica em movimento, tá? E aí você produz a força eletromotriz induzida através de girar essa manivela aqui, tá certo? Agora, existe uma outra complexidade maior que é como produzir energia em grandes usinas geradoras de energia elétrica. Então, essa daqui eu já expliquei para vocês faz um tempão atrás. Aqui atrás tem um reservatório onde tem água numa altura X. É que existem vários modelos de usinas hidrelétricas. Essa daqui, a água passa por dentro, ela não sai por fora dos vertedouros. Então, aqui você tem uma parede. Esta parede aqui, tá certo? Esta parede tem uma basezinha aqui, tá, da compota, que deixa a água passar por aqui, onde vai girar a turbina. Onde é que você vai produzir o movimento da turbina?
A turbina em movimento vai produzir energia cinética. A energia cinética vai ser transformada em energia elétrica, onde vai ser armazenada aqui no transformador na casa de força. E depois vai ser distribuída pela rede elétrica, pela cidade. Esse aqui é um tipo de usina hidrelétrica, tá? E aqui a água que passa por aqui vem para o lado de cá. Esta outra aqui é a usina de vento, usando produção de energia através de vento. Então, o vento vem aqui, tá vendo, ó? Ela faz as pás dessas hélices se movimentarem, girar. Essas hélices girando produz energia cinética, que é a energia mecânica aqui. Vai ser transformada na subestação aqui, ó, na estação de transformação, transforma essa energia do movimento ou energia cinética em energia elétrica, que vai ser distribuída pelas redes elétricas para chegar até as nossas casas. É um tipo de produção de energia, tá? Ai, ai, eu não queria que acabasse logo essa apostila está no final, meu Deus do céu. Então, bora lá. Aqui, eu tenho a entrada de carvão, tá? O carvão entra por aqui, cai na fornalha. A fornalha tem um aquecimento aqui, que vai queimar esse carvão. Esse carvão vai aquecer o líquido que tem aqui dentro, tá certo? Vai fazer movimentar aqui o vapor, porque aqui vai, como é que se diz? Você vai aquecer a água que está dentro desse negócio aqui, que a água sobe por aqui, entra por aqui, passa pelas essas canaletinhas, e aqui ela sai em forma de vapor de ar. Esse vapor de ar faz essa turbina aqui girar em alta velocidade, tá certo? Essa turbina girando em alta velocidade aqui produz energia cinética. Essa energia cinética é transformada em energia elétrica, que vai ser distribuída pelas linhas de transmissão até chegar às nossas casas, tá? Aí o ar quente que está aqui vai passar, né? Aqui, ó, vai passar por aqui, onde tem água quente, vai ter o condensador que vai esfriar essa água aqui, tá certo? Aí vai descer por aqui, o que é isso? Vai descer aqui, vai cair nesse outro reservatório, que é o tanque de resfriamento, onde essa água fria vai esfriar essa água quente, ela vai ser dispersada através de uma bomba até o rio. E aqui nessa parte de baixo, tá? É o depósito de cinza, porque o carvão, depois que queima, sobra alguma coisa que é o pozinho, que vem para cá, que depois vai ser retirado. Aí depois o pessoal deve usar também depois para fazer fertilizante, etc, etc. Tá? E aí, acabou essa parte de explicação. Então, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ler o exercício aqui, nós vamos ler juntos, e vamos terminar a apostila, né? Então, bora lá. Em uma usina termoelétrica, o vapor de água produzido a partir da queima de carvão é guiado através de um duto para acionar uma turbina, que, por sua vez, aciona um eixo no interior do gerador, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Essa energia é, então, distribuída para a população das cidades. Essa transformação de energia mecânica em energia elétrica está relacionada com alternativa A, terceira lei de Newton, B, princípio de Pascal, C, indução eletromagnética de Faraday, D, a lei do Faraday, E, princípio da inércia. E aí, gente, qual é a resposta do exercício 1? E aí, galera, diz para mim, qual é a resposta do exercício 1?
E aí, gente, qual a resposta do exercício 1? D. Mas quando a gente fala disso aqui, não entra a indução eletromagnética, gente? É a C. O Caio acertou. Indução eletromagnética. Então, a resposta certa deste exercício é este aqui. Os demais estão erradinhos. Esse está erradinho, esse está erradinho, está erradinho. Bom, eu sei que ia pintar a dúvida entre vocês, entre a C e a D, que é a lei de Dufay, mas eu acho que a lei de Dufay não tem nada a ver com isso aqui, tá? A gente tem a lei de Lenz, tá bom? Tá? Sim, a movimentação do campo magnético induz elétrons a se movimentarem no fio. É exatamente isso mesmo, Caio. Então, agora vamos para o próximo exercício. Opa! Próximo exercíciozinho aqui, tá? Exercício número... Ai, nossa! Que é isso? Ah, tem que acionar o mouse, senão o negócio não gira. Ok. Então, vamos lá. Pedrinho, após uma aula de física, resolveu verificar experimentalmente o que tinha estudado até o momento. Uau! Para tal experimento, ele usou uma bobina com 50 espiras, um ímã preso. O ímã está aqui, ó. O ímã está aqui, tá? Dentro da bobina. Há um suporte não condutor e uma lâmpada incandescente de 5 watts de potência. Está ligada aqui nos terminais da lâmpada, tá certo? Tá? O experimento consistia em mover o ímã para dentro e para fora da bobina repetidamente, ou seja, quando o ímã sai completamente da bobina, quando não tem fluxo magnético, a lâmpada apaga. Quando o ímã está se movimentando dentro da bobina, quando aumenta o fluxo, você tem a lâmpada acesa. Quando ela para aqui dentro, a lâmpada apaga. Mas quando ela se afasta aqui dentro da bobina, tem corrente elétrica em movimento. Muito bem. Ao terminar o experimento, Pedrinho fez algumas observações que estão listadas na forma de proposições. Assinale as proposições corretas. Eu vou ler as proposições, vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá bom? Então, vamos lá. Primeira proposição, que vale 1 ponto, porque parece que tem que somar esse negócio aí. Vamos lá. O módulo da força eletromotriz induzida na bobina é diretamente proporcional à variação do fluxo no fluxo magnético em função da distância. E aí? 2. É difícil mover o ímã dentro da bobina, pois o campo magnético de cada espira oferece uma resistência ao movimento do ímã. Isso é explicado pela lei de Lenz. 4. Se a corrente na lâmpada for de 2 amperes, a força eletromotriz induzida em cada espira da bobina é igual a 0,05 volts. 8. A frequência da bobina do ímã no interior da bobina não interfere na luminosidade da lâmpada. 16. Para haver uma corrente induzida na bobina, é necessário que o circuito esteja fechado. 32. O trabalho realizado para mover o ímã para dentro e para fora da bobina é transformado integralmente em energia luminosa da lâmpada. E aí? O que vocês acham? Vamos explicar aqui? Vamos lá. Primeira afirmativa. A 01.
que vocês acham? É falso ou verdadeira? É falso ou verdadeira? Por quê? Tem a ver com a distância ou com o tempo? Falsa. O módulo da força eletromotriz induzida é diretamente proporcional à variação temporal do fluxo. Por isso que a força eletromotriz a força eletromotriz é a variação do fluxo dividido pela variação do tempo. Repetindo, a força eletromotriz induzida é a variação do fluxo magnético dividido pelo tempo. Tá certo? Tá? Então, essa tá errada. Segundo exercício, questão número 2, afirmativa 02. Verdadeira. Por quê? Sempre que ocorrer indução eletromagnética, uma força magnética será aplicada nos corpos no sentido contrário ao movimento imposto. Isso significa que não é fácil ficar virando o trem aí. Deixa eu colocar aqui. Imposto. 04. Se a corrente... Tá, vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá. Potência é igual a U da lâmpada vezes I. Certo? Então, vamos lá. Isso significa que U da lâmpada é igual a potência dividido por I, que é igual a 5, dividido por 2, que é igual a 2,5 volts. Então, a gente tem aqui a força... Deixa eu fazer isso aqui. A força eletromotriz induzida é igual ao U da lâmpada dividido pelo número de espiras. Então, é igual a 2,5 dividido
por 50. Isso é igual a 0,05 volts. Então, resposta da 4 é verdadeira. Tá? Ok? Verdadeira. Então, vamos para 8. 8. 08. Para ver o movimento no ímã interior e não interfere na luminosidade da lâmpada. Ok, aqui está dizendo a frequência do movimento do ímã no interior da bobina não interfere na luminosidade da lâmpada. Falsa. Falsa. Quando quanto maior a frequência, meu Deus do céu, maior a frequência do movimento, desculpa o barulho da campanha, do ímã, mais rapidamente vai variar o fluxo magnético através das espiras. Maior será a força eletromotriz induzida e maior será a intensidade da corrente elétrica induzida. Ok? Pois é, esse carro aqui é fogo. São chatíssimos esses caras da campanha, né? Não, pior que tem que falar alto. Pior que eu não posso nem falar que não pode passar debaixo da minha janela, né, gente? Pior que tá passando pela cidade toda. Essas gravações. Bom, ainda bem que é só de dia, né? Era só que faltava passar de noite, né? No meio do sono da gente. Já pensou? 16. Para ver uma corrente elétrica induzida, eu vou até 15h45, dá tempo. Então, aqui, ó, para ver uma corrente induzida na bobina, é necessário que o circuito esteja fechado. Claro que se estiver aberto, não funciona. Verdadeira. Uma das condições para haver o estabelecimento de uma corrente. Vou subtreco aqui, tá? De uma corrente. É o circuito ser fechado. Se for aberto, não vai andar. Não vai ter elétrons em movimento. Certo? O 32. O trabalho realizado pelo ímã para mover... Não, o trabalho realizado para mover o ímã dentro e para fora da bobina é transferido integralmente energia luminosa na lâmpada. Não. Não é. É falsa. Sabe por quê? Porque parte da energia mecânica
fornecida ao ímã é transformada em energia luminosa na lâmpada. E parte é dissipada na forma de energia térmica na fiação, porque o fio esquenta. Tá certo? Tá? Deu para entender, gente? Nossa, preciso ligar o ventilador, tá quente aqui. Cara, acabamos a apostila. Não acredito! Uau! Olha que legal! É isso aí. Acabamos, gente. Acabamos a apostila. Agora a gente vai trabalhar com os exercícios para preparar vocês para a prova do quarto bimestre. Tá claro aqui? Então, acaba de copiar aí. Depois nós vamos trabalhar nos exercícios. Então, a partir da semana que vem, a gente vai trabalhar nos exercícios da apostila 4. A gente vai usar o caderno de exercício. Tá claro aqui, gente? Então, bora lá para trabalhar com o caderno de exercício. Então, deixa já, quem puder, quem tiver tempo, já vai fazendo, e a gente vai revendo os exercícios, e a gente vai resolvendo, tá bom? Pode descompartilhar a tela ou tem gente copiando ainda? Eu acho que tem gente copiando. Mas, em todo caso, acaba de copiar, galera. Já acabou, Raíssa? Nossa, tinha mais gente. Oxi! O Gabriel foi embora. Só entrou para dar oi. Ah, danado. Ok. Nossa, tem gente que só entrou para dar oi hoje. Para dar oi e sumir, né? Gente, alguém ficou de REC nesse terceiro bimestre aí? Alguém ficou? Nossa, tô orgulhosa de vocês, hein? Ninguém ficou de REC? Caramba! Isso é mara. Não, Paulo, você ficou em educação física? Não acredito. Você conseguiu ficar em educação física online? Não acredito, Paulo. Ai, não acredito. Não é só fazer aula e fazer trabalho? Teve prova? Sério? Não acredito. Nossa, Raíssa tem prova? Vocês fizeram prova do quê na educação física? Qual foi o tema da prova? Qual foi a matéria? Foi alguma regra de esporte? Foi essas coisas ou foi algum esporte específico? Alimentos? O que o alimento faz no corpo da gente? Nossa, que 10! Sabe que isso não é todo lugar que tem, né? Sério? Por que que você acha isso? Olha, a movimentação do músculo é muito importante, porque quem faz fisioterapia, quem faz fisioterapia